Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos tonalizar a cadeira. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras aqui do nosso canal, nós fizemos o programa passado, vocês devem, quem assistiu lembra, nós fizemos a desmontagem desta parte aqui da cadeira, a parte de trás. Essa cadeira, contei a história dela, está aqui na oficina praticamente uns 10 anos, é uma cadeira que era de uma amiga nossa e tal. E aí o seguinte, a gente entre aquele programa e este, nós fizemos aqui um mutirão, para lixar todas essas peças, desmontamos todas, até eu referi na ocasião, sobre a importância de ter as peças todas desmontadas e tal, para a gente trabalhar melhor. Aí fizemos aqui um mutirão, a Paula, a Carla, o Léo, todo mundo lixou, e a gente fez uma pré-montagem, ou a expressão que eu mais gosto, o nome que eu mais gosto, nós fizemos uma montagem a seco. O que é uma montagem a seco? É uma montagem onde a gente não coloca nada que seja definitivo nessa montagem. Por exemplo, tarugos que vão ficar ali dentro, a gente não faz. A gente não coloca cola, a gente não coloca parafusos que, eventualmente, não vão ficar naquele lugar. A gente coloca alguns parafusos, como nós colocamos aqui, mas não aperta eles definitivamente. Por que é importante? E a gente ia desmontar para apresentar aqui a tonalização para vocês, mas a gente resolveu deixar aqui para a gente entender algumas coisas desse processo que a gente chama de montagem a seco. Por que a gente faz isso? Porque a montagem a seco nos permite visualizar o conjunto do móvel, seja ele qual for. A gente nos permite ver, por exemplo, os encaixes, os tipos de encaixe. Tá encaixando direitinho? Tá. A gente permite que a gente veja a posição das peças. Por incrível que pareça, esta cadeira tem uma ordem de montagem. Se a gente não seguir essa ordem de montagem, nós vamos ter problema. Nós descobrimos, por exemplo, que este braço aqui, ele só fica aqui nessa posição. Se ele for para lá, vai dar problema. Se nós levar esse braço e essa perna para aquele lugar lá, eles não encaixam direito. Se nós trouxermos esse pé para cá e trocar, enfim, ela tem uma montagem que foi feita e ela tem que ser mantida. E a gente demorou bastante tempo para conseguir entender esse processo. Por exemplo, esta peça aqui, esta peça curva aqui, ela tem que ser colocada, parafusada. Aqui ela tem 2 parafusos, eu mostrei que até tem aqui as 2 tampinhas, né, desses parafusos. Ela tem que ser colocada antes. Por quê? Porque se a gente colocar aqui e colocar o assento, o que vai acontecer? A gente não tem como parafusar aqui. Não tem uma sequência que a gente tem que seguir. E essa sequência a gente só consegue entender exatamente nessa chamada montagem a seco. Ou seja, sem utilização de cola, sem utilização de nada. Então agora a gente já sabe a sequência, a gente já sabe as providências, a ordem que a gente vai tratar, a gente já observou os encaixes, está tudo certo. Então agora nós vamos fazer uma coisa, nós vamos desmontá-lo, vamos fazer a tonalização de todas as peças e vamos colar essa parte aqui, que é a sequência, a primeira sequência de trabalho da cadeira. Depois que nós colarmos então esta parte aqui, formada por estes 2 pés traseiros, essa travessa, essa aqui, essa cabeça aqui, aí nós vamos aguardar, daí eu vou explicar por que nós vamos aguardar, mas então nós vamos tonalizar e colar, certo, gente? Bom, então agora a nossa providência aqui é desmontar. Então vamos lá. Este é um parafuso tipo francês, unicamente aqui, certo? Na parte de trás que fixa esse pé.
Depois eu mostro melhor aí o parafuso francês. Pronto, tudo desmontado. Agora nós vamos então fazer a tonalização. Bom, gente, no nosso processo de tonalização, nossa primeira providência é a colocação das luvas. Eu sempre costumo usar uma luva só. E aí sempre tem uma mão então que fica suja, né? Então, para evitar isso, nós vamos fazer como manda a norma, né? Bom, em relação à tonalização, a gente preparou aqui um produto. Conta aí, Paulo. O que tem aqui? Thinner, cerejeira e um pouquinho de tabaco. Thinner, cerejeira e um pouquinho de tabaco. São tingidores que chegamos a um tom que nos agradou. Né? Nos agradou. A gente pode usar uma estopa, a gente pode usar um tecido, um paninho, né? Para fazer essa tonalização. Eu vou separar um pouquinho aqui porque a gente vai vir tonalizando todas as peças. Eu vou começar tonalizando este pé aqui. E aí a gente vai tonalizar e depois a gente volta no final da tonalização para vocês entenderem bem o que aconteceu. Este era o tom que a gente gostaria de ver em toda a nossa cadeira. Essa tonalização, gente, ela tem um problema. Eu já vou explicar direitinho qual é o problema dela. Bom, vamos tonalizar tudo e a gente volta ao final que eu quero explicar um processo que acontece aqui e que é preciso que a gente tenha muito cuidado, certo? Então vamos lá. Então, gente, estamos terminando aqui de tonalizar todas as peças com a ajuda preciosa aqui dos colegas da oficina, da Paula, que além de cinegrafista, também é restauradora, responsável pelas nossas imagens, tanto a imagem do nosso trabalho na restauração, quanto aqui no canal, né? Estamos terminando aqui a tonalização e eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da tonalização. Eu disse aí que esse aqui é um problema e a gente tem dois caminhos a partir de agora. Pronto. Vou colocar as peças juntas aqui para eu poder explicar o seguinte. Está tonalizado. Esse nosso tonalizador aqui, ele tem, então, thinner e os tonalizadores, né? O que acontece é o seguinte, quando a gente for passar um selador, por exemplo, nessas peças aqui, o que vai acontecer? O nosso selador, o selador que a gente usa normalmente nos nossos acabamentos, ele é 50-50, como o pessoal gosta de dizer, né? Metade, metade, ou seja, metade de selador, metade de thinner. Consequentemente, quando a gente passar, ele vai retirar um pouquinho do tonalizador que a gente colocou aqui. Essa é uma questão. A segunda questão agora é a seguinte: o ideal aqui seria o seguinte:
seria que a gente desse, nesse momento, uma primeira demão aqui de selador antes de fazer a colagem. Isso tem duas razões. Uma delas é que a gente já deixa a superfície praticamente preparada para depois fazer o acabamento final. E a outra razão para a gente dar essa primeira demão do selador é o fato de que no manuseio, principalmente que é uma cadeira, fosse uma mesa talvez nem tanto, mas uma cadeira a gente vai pegar, manusear para cá, manusear para lá, passar cola, fazer uma série de coisas que vai acontecer o seguinte, vai sujar. Vai sujar e ainda vai ocasionar uma outra coisa, como por exemplo, a retirada em algumas partes que a gente ficar passando a mão, para começar a retirar o nosso acabamento. Então, o ideal aqui é nós fazermos isso, ou seja, nós darmos agora uma primeira demão, uma passada rápida de selador, só para deixar as peças impermeabilizadas para a gente poder trabalhar. Vamos fazer isso, Paulo? Vamos fazer isso. Então tá, decidimos aqui, certo? Vamos dar essa primeira demão no selador e depois vamos colar essa parte de trás. E aí no próximo programa a gente volta, porque tem alguns detalhes muito importantes neste trabalho que nós estamos fazendo aqui, certo? Bom, gente, estamos terminando aqui então de passar o selador. Esta é a última peça que nós estamos passando. Ó, terminamos de passar o selador. Esse selador, como eu falei para vocês, tem duas funções. A primeira é começar a preparar. Então agora nós precisamos esperar alguns momentos e a gente está vendo que vai demorar um pouquinho mais do que a gente tinha previsto para secar, para a gente poder dar uma pequena lixadinha com uma lixa 360 para quebrar um pouquinho, porque essa aqui é aquela chamada queimada, né, que é o momento em que as fibras se arrepiam com o produto químico, no caso o selador, e a gente precisa fazer uma pequena pausa para que a gente possa, o selador possa secar convenientemente, porque o importante é quando a gente passa a lixa, sai um pozinho branco. Se não acontecer isso, vai começar a embuchar a nossa lixa não vai ficar legal. Então, nós vamos aguardar até o nosso próximo programa, que nós vamos dar essa lixada geral, vamos colar e vamos montar a cadeira definitivamente para vocês. Certo, gente? Então, esse foi o nosso programa. Eu esqueci de falar no início, porque o pessoal sempre me cobra aqui. Quer dizer, entre lá no nosso programa, já estamos muito pertinho dos 100 mil amigos, parceiros aqui do canal, muito nos honra. Entre lá, faça sua inscrição, chame os amigos, entre lá, se inscreva no canal Madeira Prima, para a gente conseguir botar aqui ao lado da nossa plaquinha de 1000, que a gente fez há muitos anos, quer dizer, há muitos não, né, uns 2 anos atrás, a nossa plaquinha de 1000, de uma madeira chamada Cinnamon, para colocar aquela que vem lá do YouTube de 100 mil, certo, gente? Mas nesse período todo, desde esta plaquinha e muito antes, nós queremos sempre ressaltar um conceito da Madeira Prima, que você encontra no Instagram, no nosso site, madeiraprima.com.br. Lá tem uma lojinha com alguns produtos que nós vamos inclusive mostrar aqui, que é a nossa cera orgânica. No YouTube que vocês estão nos assistindo. Em breve nós vamos começar com alguns shorts aqui no YouTube. Então, o conceito fundamental da Madeira Prima nesse tempo todo. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.